Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa videoaula eu vou resolver 7 questões sobre teoria de conjunto, tá? É uma introdução à teoria de conjunto. Essa aqui é uma lista que eu passei para o primeiro ano do ensino médio técnico em edificações. Acompanhe a resolução. Exercício 1. Apresente os elementos de cada conjunto entre chaves e separados por vírgula e classifique-o em finito ou infinito. Então aqui eu tenho dois itens para treinar como é que a gente escreve o conjunto, tá? Então aqui ele quer que o conjunto A é formado pelos divisores positivos de 30. Então vou lá, ó. Exercício 1. Eu vou chamar de item A. E aqui eu vou colocar, ó, o conjunto A. Eu vou dar nome para o conjunto, tá? O conjunto A é formado por todos os divisores positivos do número 30. Quais são os divisores positivos de 30? 1, 2, 3, 5, 6. Aí o 7, 8, 9 não. 10, 15 e o próprio 30. Tá? Mas veja, gente, que esse conjunto tem início e tem fim. Então, ele é um conjunto finito. Ele tem fim. Finito. Beleza? Agora, vamos para o item B. No item B, ele fala assim, ó, monte um conjunto, então estou dando um nome para o conjunto. O nome do conjunto é B. Esse conjunto é formado por todos os múltiplos positivos de 4. Pessoal, o primeiro múltiplo que geralmente a gente coloca é o zero. Mas como ele está falando múltiplos positivo, o zero não pode entrar, porque o zero não é nem negativo nem positivo. O zero é elemento neutro nesse caso. Então, o primeiro múltiplo positivo de 4 é o próprio 4. Então, é 4, 8, 12, 16, 20, 24... E assim vai. Veja, gente, que esse conjunto não vai ter fim, porque de 4 em 4 você pode ir lá para o infinito. Então, esse é um conjunto com infinitos números. Aí ele fala, colocar se é finito ou infinito. Este aqui, infinito. Beleza? Então, o exercício 1 está pronto, vamos para o exercício 2. Antes de resolver o exercício 2, pausa para um gole de café. Vamos lá. Exercício 2. Utilize os símbolos pertence e não pertence para relacionar cada elemento aos conjuntos. Aí, o primeiro conjunto é o conjunto A, formado por todo x, tal que x é par e divisor de 20. Pessoal, eu vou escrever aqui, ó, o conjunto A. Veja que aqui ele escreveu quem é o conjunto A, ele praticamente ditou o conjunto A. Aqui eu vou colocar o conjunto com seus elementos. Quais são os divisores par de 20? Então, divisor par de 20. O 1 divide, mas não é par. O 2, o 4. O 5 divide, mas não é par. 6, 7, 8, 9, não. O 10 é. Aí depois o próprio 20. Esse aqui é o conjunto formado pelos divisores do 20, que são números pares. E quais desses elementos estão aqui? O 4 tá, então vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui em cima. 4 pertence ao conjunto A. Beleza? O 6 não, o 10 sim. 10 pertence ao conjunto A. O 16 não, o 25 não e o 50 não. Então, nesses aqui eu vou colocar que não pertence ao conjunto A. Não pertence, não pertence, não pertence. E aqui também não pertence. Beleza? Pessoal, e agora eu quero com relação ao conjunto B, ó. O conjunto B é formado por todo x, tal que raiz de x é o número inteiro. Se eu for montar o conjunto B, eu vou montar um conjunto que todos os números que eu colocar dentro da raiz, eu consigo calcular a raiz quadrada. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 0? 0. Qual é a raiz quadrada do 1? O próprio 1. Raiz quadrada de 2, de 3 não tem exata. Raiz quadrada de 4 é o 2, então tem. Raiz quadrada de
5, 6, 7, 8 não tem. Raiz quadrada de 9 tem. E assim vai, pessoal. Eu não vou colocar todos aqui, não. Então, eu tenho que lembrar que o conjunto B é formado por todos os números que eu consigo calcular a raiz quadrada, tá? Então, ó, o 4 tem raiz quadrada, então pertence ao conjunto B. O 6 não pertence ao conjunto B. O 10 não pertence ao conjunto B. O 16 pertence ao conjunto B. O 25 pertence ao conjunto B. E o 50 não pertence ao conjunto B. Beleza? Vamos agora para o exercício 3. No exercício 3, ele fala assim: em qual dos conjuntos universo a equação x² menos 2x menos 3 igual a zero tem duas soluções? Então, ó, em qual dos conjuntos universo a equação x² menos 2x menos 3 igual a zero tem duas soluções? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular vou aplicar Bhaskara para achar as soluções dessa equação. É lógico que eu poderia fazer por soma e produto, mas isso eu vou deixar mais para frente, tá? Então, para calcular Bhaskara, primeiro eu vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual. O coeficiente b é menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 3. Delta igual. Menos 2 ao quadrado é 4, beleza? Aí menos vezes menos, mais. 4 vezes 1 vezes 3, 12. Com isso, eu tenho que o delta é igual a 16. Perfeito? Agora, eu vou calcular, aplicar outra parte da fórmula de Bhaskara. Seria assim: x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. X é igual menos... Quem é o coeficiente b? O coeficiente b é menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 16, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. X igual, menos vezes menos, mais, então deu 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4, dividido por 2. A partir de agora, duas respostas, x' e x duas linhas. Beleza? Pessoal, o x' eu vou somar. 2 mais 4, 6. 6 por 2, 3. O x duas linhas eu vou subtrair. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Isso quer dizer que o conjunto solução dessa equação, a solução é o conjunto formado por menos 1 e 3. E aqui ele pergunta, em qual dos conjuntos do universo a equação x² menos 2x menos 3 igual a zero tem duas soluções. E aqui não tem o menos 1, aqui também não tem o menos 1. Aqui tem o 3 e aqui também tem o 3. Como nenhum dos dois conjuntos tem o menos 1, pessoal, só me resta colocar que em nenhum dos conjuntos encontramos duas soluções. Então, vou escrever aqui, ó. Em nenhum dos conjuntos encontramos duas soluções. Pode ter sido um erro de digitação, mas infelizmente não tem. Pausa para o café. Enquanto isso, vão lendo a questão aí. Pronto. Seja, aqui não tem esse S, né? Seja o conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 4, 5, 6 e 9. Identifique as afirmativas corretas. O elemento 1 pertence ao conjunto A? Sim, pertence. Então, isso aqui eu vou colocar como verdadeiro. O elemento 9 pertence ao conjunto A? Pertence, é verdadeiro. O 1 não pertence a A é falso. O 1 está aqui. O 1 pertence a A. Falso. O 4 está contido em A? Gente, olha o 4 aqui dentro do A.
Mas isso aqui é falso. O certo não é 4 estar contido em A. O certo é 4 pertence a A. Porque 4 é um elemento e o elemento pertence ao conjunto, tá? Você não pode usar símbolo de contido quando você tem elemento com conjunto. O contido é conjunto e conjunto, beleza? Por exemplo, aqui é o conjunto vazio e aqui é o conjunto A. Então, você está certo de usar o contido. Aí vem outra pergunta. Tá, mas o conjunto vazio está contido em A? Sim, isso é verdade. Por quê? Porque o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos, beleza? E por último, a letra F. O conjunto formado pelo número 1 e 2 está contido em A? Veja que o 2 não está aqui. Então, isso é falso. O conjunto formado por 1 e 2 não está contido em A. Isso aqui é falso, porque o 2 não está lá dentro do A. Beleza? Vamos para o exercício 5. Olha o que ele fala. Determine todos os subconjuntos de X, que é formado pelos elementos A, B, C e D, de exatamente um elemento. Pessoal, então eu tenho um conjunto grande e eu tenho que montar todo o subconjunto desse conjunto grande. No item A, ele quer com um elemento. Então, todos os subconjuntos de um elemento são o subconjunto formado pelo A, o subconjunto formado pelo B, deixa eu melhorar isso aqui, subconjunto formado pelo C e o subconjunto formado pela letra D. Beleza. No item B, ele quer todo subconjunto formado por dois elementos. Então, eu posso colocar A e B, ou A e C, ou A e D. Veja que todos começaram com A. Agora eu vou montar sem o A. Pode ser B e C. Depois pode ser B e D. Vamos ver se faltou algum. Ó, eu tenho o A com B, o A com C e o A com D. Depois eu tenho B com C e B com D. E depois eu tenho o C e D. Está faltando o conjunto CD. E o conjunto CD. Beleza. Agora ele quer com 3 elementos. Com 3 elementos pode ser A, B e C. Esse é um subconjunto. Pode ser A, B e D. Outro subconjunto, ABC, ABD. Agora eu vou excluir o A. Excluindo o A, eu tenho B, C e D. Será que tem outro conjunto? Ó, eu tenho ABC, ABD, BCD. Veja que a letra B apareceu em todos. Agora eu vou excluir o B. E, excluindo o B, vai sobrar A, C, D. Beleza? Então, agora sim, 4. E, por último, ele quer com 4 elementos, que é o item D. Seria o próprio conjunto A, B, C e D. Então, nós temos que o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo. Beleza? Vamos ver quantos elementos eu consegui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, tá certo. Pessoal, aqui existe um conjunto que está contido aqui dentro, que é o conjunto vazio. Mas como o conjunto vazio não tem elementos, então ele não vai aparecer aqui na resposta. Porque tem que ser conjuntos com 1, 2, 3 e 4 elementos. Perfeito? Então, aqui acabou. Para o próximo item. Item 6, exercício 6. Considere o conjunto A formado por todo elemento tal que esse elemento é um divisor positivo de 10. Quais são os números que dividem o 10 e são positivos? O 1, o 2, o 5 e o próprio 10. O próprio 10 divide o 10. Beleza. Escreva todos os subconjuntos de A de apenas 3 elementos. De apenas 3 elementos. Então, conjuntos de A que têm 3 elementos. Então, seria o conjunto 1, 2 e 5, vírgula. 1, 2 e 10, vírgula. 1, 2 e 5, 1, 2 e 10, 1, 5 e 10,
vírgula. Depois, ó, o 1 apareceu em todos. Agora eu vou tirar o 1. Vou tirar a vírgula também, né? Porque acho que já acabou. E. Agora tiro 1, ficou 2, 5 e 10. 2, 5 e 10. Beleza, pessoal? Com isso, finalizamos o exercício 6. Vamos para o exercício 7. 7. Sejam x e y números tais que... Então, aqui está escrito tais que, está escrito errado, tem que mudar. Tais que os conjuntos 0, 7 e 1 e x, y e 1 são iguais. Então, ele está dizendo para mim que o conjunto 0, 7 e 1 é igual ao conjunto formado por x, y e 1. Beleza? Pessoal, antes de continuar lendo, eu vou falar para você que é o seguinte, ó. O conjunto não tem ordem para você colocar os elementos. Então, se eu mudar a ordem x, y e 1, se eu fizer isso aqui, ó, y, x e 1, o conjunto ainda continua igual. Então, você não pode concluir que o x é 0 e o y é 7. Você não pode. Essa conclusão está errada. Porque não existe uma ordem para você colocar os elementos dentro de um conjunto. É claro que sempre é bom você colocar em ordem crescente ou em ordem alfabética, mas não é uma obrigação, tá? Então, agora vamos ver as afirmações. Então, podemos afirmar que o x é 0 e o y é 5? Bem, isso é falso, né? X mais y é 7. Ó, se você fizer x mais y igual a 7, se o x for o 0, para o y só pode ser o 7, porque o 1 é igual a 1. E essa soma dá 7. Caso aconteça o contrário, o x fosse o 7 e o y fosse o 0, a soma também daria 7. Então, isso aqui é verdadeiro. O outro, o x é 0 e o y é 1? Falso. O x é igual ao y? Falso. Beleza? Pessoal, com isso, concluímos essa lista de exercício. Eu vou postar esse vídeo no canal e mandar a resolução para vocês. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!